Boa noite. Nós estamos aqui no grupo de epistemologia do Genefil, né? Continuando nossa leitura do livro Teoria do Conhecimento, de Alberto Oliva, onde nós estamos na parte chamada Teoria da Justificação Epistêmica. Nós vamos continuar a leitura, mas infelizmente nós não vamos terminar o capítulo hoje por uma questão de horário. Os integrantes foram convocados e ainda estão ali analisando se um ou outro vai entrar posteriormente. Mas, por uma questão até do horário, como eu já falei, eu vou começar aqui sozinho novamente. Vamos para a leitura. Vamos lá. A seguir, analisaremos dois tipos internalistas de teoria da justificação: o fundacionalismo e o coerentismo, e um externalista, o confiabilismo. Uma teoria internalista, no caso de todos os fatores requeridos para a justificação de uma crença serem diretamente acessíveis ao conhecedor, no caso de ele poder determinar, por meio de introspecção cuidadosa, se as crenças que adota são justificadas. Esta externalista é a que situa alguns dos fatores justificatórios para além do alcance direto do conhecedor. Primeiro tipo, fundacionalismo, a segurança das estruturas. Mais do que negar que algumas de nossas crenças podem se mostrar verdadeiras, o cético tende a desacreditar que se disponha de requerida justificação epistêmica para se acreditar no que quer que seja. É comum alegar, é comum ele alegar que a justificação se condena a incorrer em uma fatal regressão ao infinito, quando, para respaldar uma crença, recorre a outra. Ou seja, o que ele está falando nessa primeira parte bem aqui? Ele está falando que toda vez que a gente está com uma crença e ela se justifica a partir de outra crença, isso dá uma regressão ao infinito, porque tem que ter uma crença base que seria justamente a base, né, de todas as outras crenças. É o fato que a justificação de algumas crenças deriva de suas relações inferenciais, como outras, e que a justificação dessas outras pode depender de relações inferenciais como com algumas outras. Se na cadeia de razões nenhum desponta intrinsecamente justificada, torna-se necessário recorrer sempre a outra mais, e assim age infinito. E o encadeamento sem fim de razões epistêmicas se daria razão ao cético. Ou seja, o cético, o problema do ceticismo vem aí. Os fundacionalistas acreditam que isso tem como ser evitado. Para tanto, postula a existência de um tipo de crença que não necessita de justificação baseadas em outras. As crenças privilegiadas são as justificativas em si mesmas, as justificadas independente de relações inferenciais que mantêm com outras. Ou seja, existiria uma crença que não precisaria de outras crenças. Seriam como postulados ou axiomas, na verdade, axiomas, da matemática, aquilo que não tem uma explicação em si mesmo, que não derivam de outras coisas. Entre os propositores do fundacionalismo destacam-se Aristóteles, Descartes, Rousseau e Carnot, né? Só um ponto aqui para Aristóteles, né, que eu conheço, ou Descartes. Descartes fala que essa base justamente é o cogito, né? O ergo, cogito ergo sum, e o Aristóteles seria o motor, o primeiro motor, né? Que a gente também conhece ali na história da filosofia. O Huck e o Carnot eu vou ficar aqui devendo, porque eu não lembro muito bem. Então, continuando. Entre os fundacionalistas, os racionalistas confiam na intuição racional e na inferência dedutiva, enquanto os empiristas privilegiam o registro perceptual do imediatamente dado e a inferência indutiva. Mas há também quem recorra à abdução, a outra forma de inferência. Empirista, sentidos, né? Por isso é perceptual, e os racionalistas, questão dedutiva, como Descartes mesmo vai fazer, né? Ou Aristóteles. A despeito das diferenças, os fundacionalistas compartilham a visão de que algumas crenças são sustentadas por outras, de que o conhecimento, e em particular a justificação epistêmica, possui fundamentos, confere papel privilegiado, fundacional a uma classe de crenças,
atribuem a determinado tipo de crença a prerrogativa da autoevidência e a autojustificação, com o objetivo de evitar o processo de justificação se estenda indefinidamente. Só um minuto. Vamos continuar. Ou seja, assim como o Código de Descartes, né, que é um cara que eu leio, ele vai falar que ela procurando que uma autoevidência, uma crença, né, uma base para sua sirva de toda, sirva de base para todas as outras crenças, seja autoevidente. É isso que Descartes está procurando quando ele faz lá seu método cartesiano, que ele está fazendo essas meditações metafísicas. Ele está procurando algo que sirva de base para todos os seus conhecimentos, porque ele está duvidando dos seus próprios sentidos, está duvidando de tudo o resto. Por isso que é uma dúvida hiperbólica, o método cartesiano. Então, é exatamente isso que o texto aqui está falando, né? O livro está falando. Agora vamos continuar. Se minha justificação para pensar que sei que A é o fato de que B, e minha justificação para pensar que sei que B é o fato de que C, precisaria chegar, mais cedo ou mais tarde, a um ponto na cadeia de razões que me permita dizer que minha justificação para pensar que C, que Z é simplesmente o fato de que Z. Do contrário, a sequência de razões se desdobrará indefinidamente. Ou seja, eu sei que dizer, ou sei que estou olhando para a frente do meu computador simplesmente porque eu estou olhando para a frente do meu computador. Eu estou fazendo uma gravação no Google Meet porque estou fazendo uma gravação para o Google Meet. Existe ali, no caso, nesse caso, seria perceptual. Eu sei que é uma coisa autoevidente, porque eu estou fazendo nesse exato momento. Seria mais ou menos isso. Tem que ter algo para servir de base. Em algum momento, eu vou ter que chegar à base. Continuando. Se alguém me pergunta por que acredito em determinado fato por mim relatado, posso apresentar alguma razão, e essa razão será outro fato a ele ligado. Mas, como não tenho como proceder desse modo infinitamente, né? Estou traduzindo aqui, me verei, como mostra Hume, obrigado a parar em algum fato que está presente em minha memória ou em meus sentidos, ou terei que admitir que minha crença carece completamente de fundamento. Hume, né, a gente sabe que é um empirista. Por isso ele fala sobre memória, sobre fatos, nesse caso. Quando se avalia a cadeia de razões que pode ser proposta em apoio a determinada crença, quatro possibilidades se abrem. Primeiro, a cadeia de... Perdão. Só confirmar que eu estou continuando a apresentação. Vamos lá. Primeiro, a cadeia justificadora termina em uma crença básica justificada que confere justificação a si mesma. Dois, a série para em uma crença que não é justificada. A crença é sustentada por uma cadeia de razões. B, C, D e F. Só que F é uma crença carente de justificação. 3. A série não chega ao fim por conter um número interminável de crenças sustentadoras, o que inviabiliza o processo de justificação, tanto em termos epistêmicos quanto psicológicos. 4. A série é circular, de tal modo que a crença A deve sua justificação a B, que se apoia em C, e assim por diante, até que se chegue a uma crença G, que se baseia em A. Então, ele está dando quatro possibilidades para essas cadeias de razões, né, de proposições. Uma em que a gente vai chegar a uma autoevidência, em algum momento. Outro em que vai ter uma sequência de justificação e que a última não vai ter uma justificativa boa, ou não vai ter nenhum tipo de justificativa. A terceira, que ele estava colocando aqui, é que não existe fim, né? A gente vai tentando achar um fim, mas não vai ter nenhum fim. E a quarta, que vai ser aquele argumento cíclico, em que vai ter justificações, mas só que em algum momento ela volta lá para o começo. Basicamente, essas quatro possibilidades aqui que ele está contando. Continuando. Para o processo em determinado ponto, sem a dispensável justificação dessa decisão, como em 2, é eticamente arbitrário ou fruto
de convenção de que não tem como ser epistemicamente justificada. E como a circularidade, por sua propensão, se mostra viciosa, deve ser evitada, remanescente ao dilema destrutivo de 1 ou 3. Ou seja, ele está criticando a proposição 2, né? Então, vamos voltar aqui. Está criticando a 2 e está criticando a 4. A 4 porque é circular e a 2 por não ter nenhum tipo de fundamento propriamente dito, né? O último fundamento não tem justificação. Ele está criticando bem aqui os dois primeiros. Ok. Assim formulado o problema, não há como discordar dos fundacionalistas de que é o único caminho capaz de levar a justificação a um bom termo, ou seja, a número é a única que pode realmente nos dar um guia para qual seria a melhor. Porque a 3 também tem o seu problema de que a gente não consegue encontrar o fundamento dela. Então, critico o 2 por só não ter justificação, sua última crença não tem justificação. Critica a 3 por não conseguir encontrar uma justificação, por ter dado o número de possibilidades. E critica a 4 por ser circular. Então, a 1 é a única capaz desse fundamentalista a se apegar nisso, que leva à justificação. Continuando. Não seria conhecimento possível se as crenças que não têm como ser diretamente justificadas não se apoiassem em crenças fundacionais que as justificam e se justificam em si mesmas. Só assim a ameaça de regresso ad infinito, opção 3, pode ser afastada. O fundacionalismo se vale do argumento por eliminação, quando supõe que há um número bem limitado de caminhos para a justificação de crenças e que, por eliminação, se pode demonstrar que só um pode ter êxito. Para o fundacionalismo, só se estanca a multiplicação sem fim de justificações postulando a existência de crenças fundacionais, supondo que, na base de toda a cadeia inferencial, existem crenças autojustificadas. O fundacionalismo postula a existência de pilares epistêmicos identificados como crenças que prescindem a justificação inferencial, que independem de outras para se justificar, que cumprem a missão de justificar as que não logram por si mesmas se justificar. Caramba. Podem se candidatar a desempenhar papel fundacional às proposições verificadas no mesmo instante em que são proferidas, as que expressam verdades lógicas ou matemáticas, e as crenças sobre nossos próprios estados mentais. Por exemplo, estou alegre, irado, temeroso e quais tais. Ou seja, dado que a gente tem 4 possibilidades, né? Daquelas lá que a gente estava estudando. Só a primeira se vale, que é aquela que tem uma fundamentação em si mesma, auto-evidente, como eu falei lá em Descartes, que vai ser o próprio Coste, né? Aqui o que ele encontrou como mais auto-evidente é que ele existia, porque para ele existir, para ele duvidar da sua própria existência, ele tem que existir. Então, isso é algo auto-evidente, né? Pela própria intuição racional. A gente chega a essa conclusão auto-evidente. Então, ele está falando que isso é o que a gente vai colocar. Em algum momento, a gente tem que chegar em uma base auto-evidente, que seja autoexplicativa, para a gente poder continuar a nossa investigação epistêmica, propriamente dita. Continuando. No fundo, o argumento da regressão ao infinito aponta mais para a indecibilidade epistêmica que para a existência de uma cadeia infinita de razões. Mesmo porque ninguém tem como desafiar uma interminável sequência de crenças. Então, ajeitando essa marcação aqui. Existem proposições que são evidentes para mim, de um modo que a prova de que são evidentes não depende do fato de haver outras evidências para mim. Caso existam, não passam, independentemente de ser empíricas ou racionais, de verdades básicas ou triviais. Na sua versão racionalista clássica, o fundacionalismo apregoa que as crenças básicas não inferenciais precisam ser infalíveis, não podem estar erradas, e que a justificação se transmite dedutivamente de uma crença ou outra. Ou seja, a gente chega
a uma base a partir da dedução, até chegar, nem que seja lá nos princípios do raciocínio, né, que seriam os princípios da lógica clássica, que são o princípio da identidade, o princípio do terceiro excluído, nem que essa seja a base da fundação, né, da base do fundacionalista dessa sequência racional, clássica, nem que seja isso. Então, cada tipo de raciocínio epistêmico, toda epistemologia, a partir do fundacionalismo, tem que ter um fundamento, tem que ter uma base que sustenta todas as outras crenças. Nem que seja, por exemplo, aí, aqui eu estou falando da questão dedutiva, racional, né? Mas para os empiristas vai ser logo o fato direto ao objeto que a gente tem. Por exemplo, estou gravando o vídeo pelo Google Meet porque estou gravando o vídeo para o Google Meet. Aqui. É auto-evidente essa minha crença. Continuando. O fundacionalismo moderado, os da versões contemporâneas, não exige que as crenças básicas justificadas sejam infalíveis ou indubitáveis ou incorrigíveis. Apenas que sejam intrinsecamente prováveis, nem que a justificação das crenças básicas para as não básicas sejam transmitidas de modo estritamente dedutivo. Aceita que o respaldo das crenças básicas as superestruturais se dê de modo indutivo, ou segundo o modelo de indiferença da melhor explicação. É claro que as crenças perceptuais, assim como as que apoiam na memória, são falíveis e não têm como ser deduzidas de outras infalíveis. Sendo assim, exigir infabilidade das crenças básicas justificadas desqualifica as que têm seu conteúdo tirado da experiência. Se E supraevidência não lógica para uma proposição P, então E, em seu apoio a P, poderá ser superada ou anulada pelo acréscimo ou descoberta de novas informações. Ou seja, atualmente, no fundacionalismo moderado, não existe a prerrogativa de que a crença empírica fundamental, de fundação, pelo menos, de fundação, seja infalível, mas que ela pode ser atualizada a partir de descobertas ou de novas informações. Basicamente, ali, o que acontece também ali com a ciência, né? A ciência, hoje em dia, de que a gente está sempre atualizando as informações, né? Que as crenças passadas podem ser atualizadas e reconfirmadas, reafirmadas, e por aí vai. E se as crenças, continuando, né? E se as crenças fundacionais fornecem evidências falíveis para crenças não fundacionais, então essas últimas só se manterão justificadas enquanto nada aparecer contra as primeiras. Isso porque as fundacionais dependem, nesse caso, não apenas das fundacionais, mas também de nenhuma evidência aparecer contra elas. Respirar aqui um pouco. Continuando. Está longe de ser fácil caracterizar crenças fundacional e demonstrar, principalmente quando não está sendo empregada a inferência de tipo dedutivo, como as crenças não fundacionais se justificam nas ou pelas fundacionais. Ademais, é menos autojustificada do que se apregoa a noção de crença depender apenas de si mesma para se justificar. É claro que algumas crenças terão de ser fundacionais, caso se pretenda a elas recorrer como justificação última. E por mais que não existam crenças autenticamente fundacionais, algumas são costumeiramente tomadas como se tivessem tal estatutos. Caso se adote o princípio do empirismo, segundo o qual o conhecimento não formal só é autêntico se provier da experiência, só poderão ser reconhecidas como base as crenças que registram por meio dos sentidos o imediatamente dado.
são tidas como proposições contingentes básicas justificadas à luz das experiências que relatam. Por isso, para alguns empiristas, as sensações fortes, vívidas e atuais podem prover crenças básicas. No caso de ser empírico, o básico ou não inferencial é uma crença perceptual justificada com uma espécie de fotografia do que se observa imediatamente. Ou seja, aquilo que está acontecendo, aquilo imediato, que é bem forte, vívida e atual, é como se fosse uma fotografia daquela experiência. Então, ela pode servir de base para outras coisas. Na história do empirismo, enunciados que veiculam registros perceptuais têm sido propostos como candidatos a crenças fundacionais, como base no pressuposto de que são incorrigíveis. O conhecimento imediato de proposições básicas, proposições observacionais, reportando o dado, é com frequência proposto como fundacional. A concepção, a concepção fundacionalista, que sustenta que as crenças básicas são justificadas por nossas experiências não dogmáticas, pelo que é dado, pode ser batizada de fundacionalismo do dado, ou fundacionalismo dadista. Agora, os nomes vão começar a complicar. Considerando o conhecimento mais certo, o relativo ao imediatamente dado, enquanto conhecimento das coisas materiais é derivativo e menos certo, Carnap propôs, como tarefa da filosofia, reduzir todo o conhecimento a uma base de certeza. Por isso, defende o uso de uma linguagem que tome o sense data, dados sensoriais, como base. Os enunciados relatando estados perceptuais são incorrigíveis, no sentido de que podemos diretamente verificar que correspondem aos fatos. E a verdade de outros enunciados pode ser estabelecida e testada por meio das relações lógicas que mantém com eles. Ou seja, ele está falando aqui de Cartman, né? Cartman é um filósofo da linguagem que está falando, olha, os enunciados, eles são verdadeiros, eles são, podem ser base, né, de certeza, a partir do momento que eu posso apontar deles na empiria. Por exemplo, essa caneta, deixa eu ver só o que está mostrando aqui, essa caneta que está bem aqui na minha frente, eu chamo ela de caneta porque existe algo que eu posso apontar e chamar, olha, isso aqui é uma caneta, e ela é azul. Ela é verdadeira. Então, é o enunciado. Essa caneta é azul, ela é verdadeira porque consigo apontar algo para o empírico que está na minha frente, que é auto-evidente, e que está na minha frente aqui. Por isso ela é auto-evidente. É algo verdadeiro, que está aqui, na minha frente. Sensorialmente falando. Eu espero que você tenha dê para entender. Continuando. Só um minuto. É importante distinguir fundacionalismo de premissas, que supõe existir um conjunto de crenças privilegiadas capazes de fundamentar outras, ou de fundacionalismo de inferências. Ou seja, tem uma diferença entre fundacionalismo de premissas e fundacionalismo de inferências. Um significa que supõe existir um conjunto de crenças privilegiadas, né, capaz de fundamentar outras. Ou seja, uma crença que fundamenta várias outras crenças. E o de inferência, que acredita possível validar todo e qualquer tipo de inferência com base em formas válidas a priori. Deixa eu... Aí, rapaz. Abriu o negócio errado aqui. Apagar isso aqui, marcar direito rapidamente. Mas mesmo que existam crenças básicas, a verdade delas nem sempre poderá ser transmitida com segurança dedutiva para as derivadas. Na maioria dos casos, a transmissão se faz apenas com algumas probabilidades. Ou seja, tem coisas que a gente vai só ter probabilidade de ser verdadeiro ou falso. Tem coisas que vai só ser provável. Não existe uma certeza absoluta, indubitável. Mesmo no fundacionalista, né? Por mais que confie na existência de uma base rochosa do conhecimento, composta de constatações de casos particulares, o empirismo sabe que precisa operar com um tipo de inferência a indutiva, que não tem como oferecer garantia de que, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão também será.
A despeito de sua vulnerabilidade, o apoio indutivo, a sustentação de que crenças sobre casos particulares dão uma generalização, não deve ser relegado. Ou seja, tudo aquilo que vem da empiria sempre vai estar ligado a uma espécie de indução. E a indução não garante, né, esse tipo de raciocínio, não garante de que a conclusão sempre vai ser verdadeira. Está no próprio processo racional da indução isso. Então, sempre vai ter um problema aí, né? Fundacionalismo baseado nesse tipo de empirismo, nesse tipo de pensamento, nesse tipo de raciocínio, sempre vai ter a possibilidade de estar errada. Mesmo que muito tenha uma probabilidade muito grande de não estar errada, sempre há a possibilidade de estar errada. É um fato. Continuando. Já o racionalismo, de tipo cartesiano, criar na geometria de Euclides, apresenta como básicos os primeiros princípios ou axiomas, tidos como auto-evidentes, por supor que a verdade deles pode ser neles mesmos apreendidas pela intuição racional de modo irrepreensivelmente claro e distinto. O auto-justificado proposto pelo racionalismo é uma modalidade de verdade necessária e autoevidente, como, por exemplo, o conhecimento da própria existência e da natureza espiritual do eu, estabelecida de modo não inferencial pelo raciocínio a priori. Aquilo que eu estava falando anteriormente, do cogito de Descartes, que é uma auto-justificada, que é auto-evidente. Por isso que esses caras aqui, né, como Descartes, estão preferindo esse tipo de resposta. Só que, é claro, tem também seus devidos problemas. Descartes busca o evidente por si só. Evidente por si só. Acho que é isso. Não, seria mais ou menos evidente por si só. Para ele aplicar dispositivos inferenciais seguros como os dedutivos. Para que uma proposição se qualifique como autoevidente, basta que seja compreendida. Isso é suficiente para que se acredite que representa conhecimento. Conhecimento imediato, infalível ou indubitável se associa à autoevidência e à incorrigibilidade. É assim que Descartes apresenta o cogito ergo sum. As verdades instantaneamente estabelecidas pela intuição racional formam as crenças fundacionais a partir das quais são dedutivamente inferidas e não fundacionais. Tanto no empirismo quanto no racionalismo tradicional, prevalece o pressuposto de que existe um conhecimento imediato e outro mediato. Só que as postulações de autoevidência e autojustificação são mais fortes nas correntes de pensamento que tomam a lógica e a matemática como um modelo epistêmico, ou seja, aquilo que Descartes está falando. Dedução, lógica, tem uma característica que seja mais forte, porque, como a gente estava falando, o empirismo tem um raciocínio indutivo, que pode ocorrer em erro. Então, aqueles que não são indutivos, que têm a lógica clássica, que têm um sentido lógico, racional mais forte, é melhor. Tem ali o modelo da matemática, né? Essa epistemologia ela é mais forte, mas ela não dá conta de tudo, infelizmente. As decisões de conteúdos perceptuais imediatos enfrentam dificuldades para gerar crenças básicas e fornecer verdades primárias em razões de alguns casos, como conterem um equívoco de apreensão originária. Tomo como realidade o objeto, o que é apenas uma de suas aparências. Agora, eu vou encerrar por aqui, né? Já são 8h14, não teve mais membros do grupo, para a gente ter uma discussão maior. Então, eu vou dar um resumo bem rápido aqui do que a gente acabou de falar. A gente falou de uma teoria, né, da justificação, que seria a teoria do fundacionalismo. Ela tem duas vertentes principais, que a gente pode ver aqui. Uma estaria mais ligada ao empirismo e outra que está mais ligada também ao raciocínio lógico racional. Aí a gente tem alguns autores, né, como, por exemplo, eu usar bastante Descartes para falar sobre racional, sobre a autoevidência, sobre aqueles tipos de crença que tem que ter uma base, e dessa base ela é autoevidente, e a gente infere dedutivamente as outras coisas dela. E também tem o Israel empirista, que a gente faz por indução, mas o problema da indução é que ela comete erros, a conclusão dela pode ser
pode ter erros, porque é uma generalização a partir de fatos, que aí, no caso, pode ser imediato. Continuando, ele mostra aqui que existe, né, para não a gente não recorrer ao ad infinito, né? Existe quatro tipos de cadeia de razões. Entre eles, só um realmente é que pode dar uma justificação que tem um fundamento básico, porque todos os outros três existem problemas. Continuando. Basicamente, esse é o resumo, né? Toda essa primeira parte, toda essa teoria fundacional do fundamentalismo não, peraí, não. E aí a gente vai entrar na próxima reunião sobre o coerentismo, que também é uma teoria bem interessante, que eu acho bem legal, e é menorzinha, né? A gente vai falar sobre ela, e aí já está ali caminhando para finalizar o livro. Na realidade, até mostra aqui, a gente está aqui, falta mais dois, apenas mais dois capítulos, né? Porque esses aqui, na verdade, são subcapítulos. Então é isso, gente. Obrigado, boa noite e até o próximo domingo.